mesmo assentados, mas com toda a reverência. Vamos ler juntos o texto indicado, 1 de Pedro, 1 capítulo 3 a 9, todos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quero destacar do texto lido no verso 7, esta declaração, vamos repetir juntos, está na tela. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, do que o ouro das competições esportivas, o ouro olímpico, o ouro que almejamos com a Copa se realizar no ano que vem. Será que vai dar? Tem que melhorar muito, né? O joguinho de hoje já disse muita coisa, né? Mas o mesmo ouro que nós usamos para complementar a nossa indumentária, especialmente o lado feminino, que fica muito embelezado pelo uso de peças douradas, de peças que revelam a beleza deste objeto. Há também o ouro patrimonial, o ouro que nós guardamos nos bancos, nós guardamos nos nossos investimentos, nós guardamos com o objetivo de que ele seja algum tipo de segurança no futuro de nossa trajetória terreal, mas seja o ouro desportivo, o ouro do embelezamento, o ouro do patrimônio, ele é perecível, ele se desgasta, ele acaba, ele finda. E foi justamente diante desta realidade que Pedro faz a comparação com a nossa fé, e para imprimir nela um valor, o valor da nossa fé. O valor da nossa fé é muito mais precioso do que o ouro que se corre atrás, o ouro que se usa, o ouro perecível. E eu queria passear um pouquinho na Bíblia com os irmãos para a gente marcar bem o valor, a importância, o significado da nossa fé, que supera em muito o ouro. O primeiro texto que eu queria que nós visitássemos está em João, na primeira epístola, vizinha aqui de Pedro, um pouquinho mais para frente você anda, no capítulo 5, versículo 4. João vai dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo tem os seus ardis, o mundo aqui entendido como um sistema de valores contrário à palavra de Deus. Não é o mundo natureza, não é o mundo obra da criação, não é o mundo que nós desfrutamos pela bondade de Deus, é o mundo governado pelo príncipe do presente século, o inimigo das nossas almas. Ele tem os seus ardis, as suas armadilhas. Estamos numa luta, estamos numa batalha espiritual, mas a vitória é nossa, porque a nossa fé vence o mundo com todos os seus ardis. João deixou isso bem marcado. Agora eu queria que você viesse aqui para Romanos, capítulo 5, versículo 1. Se Pedro nos ensina que o valor da nossa fé é mais precioso do que ouro, e João diz que a nossa fé vence o mundo, Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 1, que nós somos
justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por isso mesmo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação pela fé, ou seja, nós depositamos confiança na obra de justiça que Jesus exerceu, traz paz com Deus. Vejam que enquanto João diz que na luta contra o mundo nós somos vitoriosos, não há mais por que batalhar contra Deus. A paz já ficou estabelecida. Temos paz com Deus. Temos paz porque Jesus granjeou-nos a paz. Daqui a pouquinho nós vamos participar desta mesa, destes elementos, e entre outras coisas nós já estamos sendo lembrados, estamos em absoluta paz com Deus, porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Jesus cumpriu o que nós fomos incapazes, incompetentes de cumprir. Ele carregou no madeiro sobre os seus ombros as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, Ele foi pisado, pisoteado. Nós temos agora comunhão com o nosso Deus. Então Pedro nos ensina que o ouro não vale mais do que a fé é muito mais valiosa. João vai dizer que ela vence o mundo. Paulo diz que ela nos traz a segurança da paz com Deus. Mas agora eu quero que você venha para Tiago, lá no finalzinho também da Bíblia, pouquinho antes de Pedro. Tiago, capítulo 5, versículo 15. A nossa fé sendo exercitada, a nossa fé colocada em ação, e de maneira muito objetiva. Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz assim o texto: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e mesmo se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Oração da fé que cura enfermos. Nós não seguimos a tendência de orientar a membresia a dispensar o uso de tratamentos clínicos, o uso de medicações. Você deve sempre atentar para a orientação dos seus médicos, porque eles também são instrumentos do Senhor para abençoar a sua vida, mas nós também não dispensamos a oração da fé. É por isso, quando alguém está doente, a gente ora. E quando ele está em tratamento, a gente continua orando. E se vai para uma cirurgia, a gente pede as bênçãos do Senhor. Uma oração que encaminha a cura. O nosso Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura. E tudo isso pelo exercício da fé. Esta fé tem um valor inestimável. Esta fé não pode ser barganhada. Esta fé não pode ser dispensada. Esta fé não é de somenos importância. E se nós ouvimos a declaração de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, eu ainda queria ouvir a declaração de Judas. Estou usando apóstolos diferentes, autores bíblicos diferentes, para ver que eles são unânimes nesse pensamento. Judas, no seu capítulo único, faz uma declaração muito importante sobre a fé, porque há dias que a gente parece que se sente tão crente, tão cheio de fé, e tem dias que a gente se sente tão pouco crente, tão vazio de fé. Aliás, tem dias que a gente acha que nem crente é. E Judas vai dizer no versículo 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez por todas, ephapax, expressão grega que quer dizer, foi só uma vez, não precisa duas, não precisa três. O que nós fazemos quando lemos a palavra, quando oramos, quando cultuamos a Deus, é crescer na fé que de uma vez por todas nos foi otorgado. Não vamos nos dirigir por sensações, por sentimentos tão volúveis. Somos suscetíveis. O clima altera, a gente já muda o humor. A nossa fé é objetiva. Seja chuva, seja sol, seja bom, seja ruim, nós estamos assegurados nesta fé. Por isso voltamos para Pedro, onde começamos a nossa jornada, porque ele tem toda a razão ao afirmar peremptoriamente
que a nossa fé tem um valor muito mais precioso do que o ouro perecível. E alguns destaques eu quero fazer à luz desse pensamento do valor da nossa fé. O primeiro deles é que o valor da nossa fé é manifesto na alegria indizível. Esta é a expressão usada por Pedro lá no versículo 8. Ele diz que nós não vemos com os nossos olhos Jesus Cristo, mas o amamos profundamente. Não o vemos agora, mas crendo, portanto é a fé que está em jogo, exultamos com alegria indizível. Às vezes nós estamos tão felizes, tão alegres, estampado na nossa face, que as pessoas dizem: por que isso? O que aconteceu? Ganhou na loteria? Está feliz por quê? Está apaixonado? Está tudo bem com você? E a gente às vezes sei lá, não sei explicar muito não, deve ser. Aconteceu isso, aquilo, mas a gente começa a dar explicações que no final diz, não tem explicação. Até porque é uma alegria indizível, porque ela não depende disto, daquilo outro. Ela não é condicionada às circunstâncias que nós vivemos. Em 2 lugares nesta página que meditamos nesta noite, lá de Pedro, ele usa a expressão exultais. No versículo 6 ele diz, nisso exultais. E de novo ele volta no versículo 8 para dizer, crendo exultais. Não é uma alegria qualquer, não é aquela alegria disfarçada, não quer aquela alegria que a gente diz assim, não, acho que eu não vou me mostrar muito, senão as pessoas vão pensar por que eu estou alegre. É uma exultação, é algo que se celebra, é algo que não se contém, é algo que fica evidenciado, manifesto, mesmo que a gente não consiga explicar tão bem. Quando não conhecemos ao Senhor Jesus, ou até mesmo por instrumentos variados, a palavra vinha ao nosso coração, mas nós não a acolhíamos, uma era a nossa história. Quando recebemos a Jesus no nosso coração. E pela fé assim o recebemos. E Ele veio fazer morada definitiva no nosso coração. Uma alegria instalou-se dentro do nosso coração. É por isso que Johann Sebastian Bach cunhou uma expressão e a musicou, e pelos séculos afora tem sido entoado, é Jesus minha alegria. Minha alegria é Jesus, e Jesus está comigo sempre. Se Ele é a minha alegria, e se Ele está sempre comigo, eu sempre vivenciarei uma alegria que chega a ser indizível, inexplicável. E como é importante nós afirmarmos isto, porque há um contraponto aqui. Justamente quando queremos convergir a nossa alegria para outros objetos, talvez aquele rol com o qual iniciamos a nossa meditação, regozijarmos nas alegrias esportivas, regozijarmos nos benefícios econômicos, financeiros, regozijarmos nas nossas indumentárias que chamam até a atenção dos outros, regozijarmos-nos na fama, no prestígio, nos aplausos, e aí uma frustração tremenda se abate sobre o nosso coração por justamente trocarmos a verdadeira alegria por prazeres temporais, tais como estes que aqui eu elenquei. Nós precisamos superar isso. Não há mal nenhum em vibrar com as vitórias esportivas. Não há pecado em ascendermos economicamente. Não está errado bem nos produzirmos, mas desde que nós não façamos destas coisas a nossa verdadeira alegria. Porque o valor da nossa fé está posto no Senhor Jesus, que é a nossa verdadeira alegria, permanente alegria que não se esgota, alegria que vai conosco, haja o que houver, venha o que vier. Mas há uma segunda lição que nós podemos extrair desta passagem acerca do valor da nossa fé, que é manifesto na alegria indizível, mas é também revelado como sustento na provação.
É Jesus minha alegria. Por isso eu não terei dificuldades na vida, por isso eu não passarei por testes da minha fé, por isso não serei provado, não serei tentado. Lê do engano. Não estamos imunes, não estamos vacinados contra estas realidades. E Pedro mesmo vai ressaltar isso. Ele diz, nisso exultais, embora, versículo 6, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu sou obrigado nesta hora a salientar isso e adverti-lo. Você que está exultando no Senhor, você que tem alegria indizível, você que faz agora o balanço e diz, eu tenho muito mais valor do que o ouro perecível, porque eu tenho Jesus, a alegria que não se esvai, você vai passar por provações, você está passando por provações, você já passou, que não implica que você não tornará a passar. Há alguns aspectos que eu quero ressaltar desse versículo 6, porque ele é extremamente didático. Disse de Pedro que ele era uma pessoa um tanto iletrada, era muito mais um líder espontâneo do que alguém que foi forjado nas lides acadêmicas, como o apóstolo Paulo, mas eu me impressiono quando leio esta e a próxima epístola de Pedro, com o didatismo dele. Neste versículo ele é preciso, ele nos ensina algumas coisas acerca da provação que nós devemos sempre considerar. A primeira delas é que provações causam abatimento. Nós estamos passando pelas lutas, nós estamos passando pelos reveses, nós nos abatemos, nós sentimos o golpe, é indisfarçável, não devemos sequer maquiar, dissimular, o que não implica que a alegria foi embora, porque ela não é uma alegria condicional, ela é incondicional, mas a provação mexe com as nossas entranhas. É por isso que Pedro usa a expressão no versículo 6, sejais contristados. Ele usou, inclusive, uma palavra muito forte. Não se trata de uma tristeza apenas. O contristamento, vamos assim falar, envolve uma realidade mais abrangente do ser. Desanimados, abatidos. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo 4, ele usa expressões semelhantes a esta. No versículo 8, ele fala assim, atribulados, perplexos, perseguidos, desamparados. Contristamento. Mas as provações que causam o abatimento, elas são importantes para a nossa vida. A gente acha que não. A gente fica se indagando, por quê? Não preciso. Eu já recebi a Jesus como meu único e suficiente Salvador, tá bom, Senhor? Não precisa mais nada. Mas Pedro vai dizer que é necessário. Se nós estamos passando por provações, é porque é necessário. Ele usa um condicional, se necessário, mas se eu estou passando, é porque é necessário. Algum tipo de virtude haverá de ser extraído dessa minha luta, dessa minha batalha. Provavelmente, a minha fé vai ganhar um valor adicional. A minha fé, testada por ocasião desta provação, vai ganhar mais vigor, vai ficar mais luminosa. O ouro, para ser mais depurado, passa pelo fogo. E na medida em que ele passa pelo fogo, todas as escórias vão sendo exterminadas. A nossa confiança no Senhor precisa passar por provas, para que aqueles elementos que sujam a nossa mente, aquelas realidades que removem do nosso coração nosso compromisso com Jesus, sejam eliminadas e nós estejamos firmados no Senhor. Então, provações causam abatimento, mas são importantes. Além disso, as provações são de natureza variada. Pedro não esqueceu de que nós passamos por várias provações. Não tem jeito da gente correr um cardápio de provações, eu quero essa, não, essa aqui eu não quero. Elas têm natureza variada. E às vezes a gente mal sai de uma, já entra na outra. E quando nós vencemos esta segunda, parece que a terceira está na fila ali esperando para entrar. E a gente diz, Senhor,
Até quando? Elas são necessárias. O Senhor vai dar a graça, poder e a misericórdia para nos sustentar. A provação que causa abatimento, mas que é importante, que tem natureza variada, graças a Deus, não dura para sempre. Pedro diz, embora por breve tempo. Eu sei que quando a gente está passando pela luta, pela batalha, parece uma eternidade. Não acaba nunca. Mas nós que já visitamos lá, segundo aos Coríntios 4, podemos agora ouvir dos lábios de Paulo no versículo 16 e 17, para entendermos o contexto, que ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, provação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É esse tipo de comparação que nós temos que fazer. Não é de uma provação com outra, não é da minha provação com a sua provação, é da luta que estamos passando agora pelo eterno peso de glória que vamos receber. Isso vamos falar ainda um pouquinho para frente. Por isso, tenhamos muito claro, por mais difícil que esteja, e aparentemente prolongado demais o tempo de provação, não dura para sempre, é breve. E por fim, Pedro nos ensina nesse mesmo versículo 6, que as provações não perdurarão na eternidade. Elas são próprias do tempo presente. É por isso que ele diz, embora no presente, o que resta é afirmar que quando estivermos na presença eterna do Senhor, na glória celestial, não precisaremos mais padecer as provações. Elas são próprias do tempo presente. Meus irmãos, tudo isso nós estamos destacando porque valoriza a nossa fé. Não é uma fé barata, não é uma fé que não foi testada, não é uma fé que é da boca para fora, não é uma fé que é fácil de se manifestar num ato litúrgico, num culto, numa celebração eucarística. É uma fé de segunda-feira, de terça, da semana inteira. É uma fé quando tudo vai bem e quando nem tudo vai bem, e às vezes quando tudo vai mal, porque é uma fé revelada como sustento na provação. É o Senhor quem nos toma pela mão, é o Senhor quem nos dirige. Portanto, a nossa fé, que é manifesta na alegria indizível, é revelada como sustento na provação, ainda nos traz uma derradeira lição o apóstolo Pedro, quando nos ensina que o valor da nossa fé é atestado por bênçãos incontáveis. Há um hino sacro que nos conclama a contar as bênçãos. Conta as bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu perdi a conta, não dá para contar. Como Deus é pródigo em abençoar, como Deus não se limita em ser gracioso, misericordioso. As bênçãos do Senhor são cotidianas, são de cada momento da nossa vida. Cantamos num dos cultos da manhã, cada momento me guia o Senhor. Então, cada momento é bênção de Deus. Por isso, temos razão de declarar, são bênçãos incontáveis. Mesmo assim, nós ousamos contar algumas. Algumas não podemos olvidar. Vamos abrir aqui o espaço para cada um vir aqui à frente e dar o seu testemunho de fé valorosa, porque certamente todos nós aqui teríamos muitos motivos para contar, mas alguns motivos que não são comuns. E Pedro apresentou aqui, eu quero destacar. É assim que ele abre esta página, numa doxologia, num hino de glorificação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A primeira bênção que eu quero contar entre as bênçãos incontáveis é a esperança, viva esperança, porque a nossa esperança está colocada no poder do Senhor, que traz vida dentre os mortos. É assim que Pedro apresenta a esperança. Ele não coloca a esperança como um mote político, ele não usa a esperança como uma inspiração poética,
ele se vale da esperança para revelar que ela sai da própria morte. Por quê? Porque Jesus Cristo, que assumiu a nossa humanidade, que foi as últimas consequências nesta condição, que morreu a morte de cruz, ele, pelo poder de Deus, foi ressuscitado. Esta é a viva esperança. Há muitas coisas que se colocam na nossa vida como objeto da nossa esperança, mas são meras expectativas, fugazes expectativas, momentâneas expectativas, que se esgotam em si mesmas. Mas a esperança de vida eterna nos foi outorgada por Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos. Portanto, é uma viva esperança. Ela está conosco, ela está em nosso coração. E a nossa fé é valorizada em razão disso. A segunda bênção que queremos contar entre as bênçãos incontáveis é a herança. O versículo 4 prossegue esse pensamento, dizendo que o Senhor nos regenerou não só para uma viva esperança, mas para uma viva esperança, mas uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós que cremos, para nós que reconhecemos o valor da nossa fé. Herança. Que herança você está constituindo para deixar às outras gerações? Que herança você recebeu da geração passada? Herança é coisa séria. Herança não é brincadeira. Herança pode ser bênção, herança pode ser maldição, mas esta herança é só bênção. Esta herança é efetivamente amor e bondade do Senhor. Algumas expressões utilizadas acerca desta herança merecem destaque de nossa parte. Pedro diz que é uma herança que não se desgasta, é incorruptível. Heranças materiais que as gerações mais velhas deixam para as gerações mais novas, elas se consomem, elas acabam. Elas acabam mais depressa do que se desejaria. O consumismo, a ganância, a avareza, consome. São heranças corruptíveis. Mas a herança que o Senhor nos dá, ela não se corrompe, ela não se desgasta, ela se torna nova a cada dia. Ela ganha expressão, ela ganha mais vigor. Esta herança não é manchada, é sem mácula. Não é uma herança que é fruto de desvios econômicos, de impropriedades na aplicação dos recursos. Não é herança fruto de roubo, de crimes. Muita gente que recebeu heranças dessa natureza, inclusive está pagando caro, nem sabia que tinha esta origem. Esta é uma herança pura, uma herança imaculada. E agora vem então uma expressão que a gente não usa comumente, e Pedro diz, ela é incorruptível, é sem mácula, é imarcessível. Bonita palavra, né? Imarcessível é aquilo que não murcha, é a flor imarcessível. Eu espero que o seu amor perfeito esteja cada vez mais imarcessível, e que você, quando vier plantar conosco aqui no domingo de manhã, do dia 30 de junho, ela esteja bela e formal, ela dure o máximo possível. Mas, infelizmente, flores acabam murchando com o passar do tempo. A herança do Senhor, ela não murcha, o que significa para nós isso? Que ela não perde o vigor. Ela é vigorosa e fica expressivo o seu vigor. E ela está garantida pelo Senhor. A garantia não é do Banco Central, a garantia não é do Banco Mundial, a garantia não é do FMI, a garantia não é deste ou daquele governo, a garantia é dada pelo soberano Rei, reservada nos céus pelo Senhor. Meus irmãos, depositemos a nossa fé nesta herança. O Senhor que nos deu um enxerto de viva esperança, para que nós não depositemos a nossa esperança em coisas passageiras, Ele nos reservou uma herança que nós haveremos de receber quando chegarmos à glória celestial. E por fim, entre as bênçãos incontáveis, mas que ousamos contar aqui, junto com a esperança e a herança, se acha a segurança. Deu até rima, né? Esperança, herança e segurança. O versículo 5, Pedro diz, tudo isso é nosso, que somos guardados pelo poder de Deus,
mediante a fé. A fé de novo. Esta fé não nos deixa. Esta fé não nos abandona. Por isso ela é preciosa. Ela resguarda. O hino sacro que entoamos diz assim: Deus vos guarde pelo seu poder. O poder de Deus que nos é revelado no Evangelho, que é poder para a salvação de todo aquele que crê, é o mesmo poder que protege, é o mesmo poder que nos guarnece, é o mesmo poder que nos dá esta segurança interior. E nós recepcionamos tudo isso pelo exercício da fé. Sim, meus irmãos, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Tais realidades nós aprendemos na palavra de Deus, nesta Escritura Sagrada, que nesta noite veio ao encontro do nosso coração, das nossas necessidades, nos preceitos do Senhor. E o autor do Salmo 19 diz que são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Corra atrás daquilo que é muito mais valioso do que ouro, esta valiosa fé no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.